Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para meditar na palavra de Deus nessa segunda-feira que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18, amém? Mateus, capítulo 21, versículo 18. Vamos fazer uma oração e vamos meditar na palavra do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, agradecemos por essa segunda-feira, meu Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pelo dia de ontem, meu Pai, de oração que passamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado, meu Pai, até o último minuto, meu Deus, daquele propósito. Meu Deus, eu queria sairmos daquele lugar diferentes. Eu creio, meu Deus, que a gente saiu daquele lugar, meu Pai, avivado. A gente saiu daquele lugar da igreja transformados. Meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Porque quando mortificando a nossa carne, fortalecemos, meu Pai, o nosso espírito. Meu Deus, e eu creio, meu Pai, que assim permaneceremos, meu Pai, buscando diariamente a Tua presença. Buscando, meu Deus, diariamente, meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, não nos deixa, meu Pai, fraquejar, não nos deixa, Senhor, enfraquecer, mas que possamos continuar, meu Deus, prevalecendo, que possamos continuar de pé pela Tua infinita misericórdia. Meu Deus, neste noite de segunda-feira, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa e gloriosa palavra, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra, meu Pai, para os nossos corações, nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Mateus 21, versículo 18. Diz assim: ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhes: jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiravam-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte dissertes: move-te e lança-te no mar, isto será feito. E todas as coisas, tudo o que pedires em oração crendo, recebereis. Então, Jesus entrando no templo, estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E disse Jesus: eu também vos perguntarei uma coisa, se me responderes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arroaçavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditavam nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não podes dizer. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Até aqui. Essa palavra ela vai falar algo muito interessante. Ela vai trazer alguns ensinamentos para nós do nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse capítulo todo, ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre correção, e vai falar sobre salvação. Nós vemos aí no primeiro versículo que nós lemos que Jesus está indo para uma cidade junto com seus discípulos. E a palavra vai dizer que Jesus sente fome e ele vai até uma figueira, até uma planta. Só que essa planta não produziu o seu fruto, não tem fruto, só tem folhas. E Deus, ele dá uma ordem ali que aquela figueira nunca mais dará fruto e que ela secará para sempre. E a partir do momento que ele decreta isso sobre aquela planta, aquela árvore, ela seca, murcha e não dá mais fruto. E os discípulos ficam maravilhados com esse prodígio, esse milagre que o Senhor fez com aquela árvore. Mas eles não entendem que tudo que o Senhor está fazendo ali tem um propósito por trás. No caminho de Betânia, que era a cidade que Jesus estava indo, a Jerusalém, Jesus passou novamente por Betfagé, a casa de figos verdes, como está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 7. A figueira infrutífera, que estava plena com folha,
simboliza a improdutividade moral de Israel. A maldição da árvore preveniu a respeito do julgamento futuro de Deus contra Jerusalém e seu templo. Então, esse momento que o Senhor Jesus ordena ali para que aquela árvore secasse, ela tem ali uma explicação. Está simbolizando ali a correção que Deus traria no futuro. O preço que aqueles líderes dos templos daquela época pagaria no futuro pela sua desobediência ao Senhor. Nós vemos aí que nos versículos seguintes, aqueles líderes, anciões, aquelas autoridades religiosas daquela época, eles cercam ali Jesus e ficam questionando de onde via a autoridade do Senhor, questionando de onde via esse poder que estava sobre Jesus. E Jesus, na sua grande sabedoria, faz um questionamento para aqueles sacerdotes, para aqueles líderes religiosos. Ele pergunta a respeito do batismo de João. Mas como João tinha uma grande influência sobre a população ali daquelas cidades, aqueles líderes, eles ficam ali intimidados de dar uma resposta por medo da reação do povo. Então eles preferem não responder o questionamento do Senhor. Então eles perguntam para Deus de onde vem a autoridade dele. E Jesus diz que só diria se eles respondessem. Mas eles temem a reação do povo. Então eles não respondem. Jesus da mesma forma diz que também não falaria de onde veio a autoridade que estava sobre ele. Mas quem andava ali lado a lado com Jesus sabia de onde vinha. E Deus, através de Jesus, conta um segredo para os seus discípulos, e esse segredo também está sobre nós. Na verdade, eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não vos fareis apenas o que tenho feito à figueira, mas também se a este monte dissertes, move-te e lança-te no mar, isto será feito. Então, o Senhor Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos e para aqueles que o cercavam e duvidavam do seu poder, que aqueles que tivessem fé, que decidissem buscar ao Senhor Jesus, sendo judeus ou não, mas que decidissem seguir a palavra do Senhor, seguir a Ele, e tivesse fé na sua palavra, poderia fazer coisas maiores do que ele fez ali aquela figueira. E a partir do versículo 24, nós vamos ver que o Senhor vai contar duas parábolas. E essas parábolas vai trazer algo muito importante, um ensinamento muito interessante a respeito dos líderes de Israel. Versículo 28. Mas que vos parece, certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse, Eu não quero, mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo falou, de igual modo, e respondendo disse-lhes, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe o primeiro. Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entraram antes de vós no reino de Deus. Olha o que Jesus estava falando ali para aqueles líderes de Israel. Está ali comparando com esta parábola. Um pai chega para o primeiro filho, pede para que ele vá cuidar da sua vinha, e o primeiro filho, a princípio, ele não quer fazer a vontade de seu pai, e ele é bem sincero e diz, não, pai, eu não vou fazer, eu não estou com vontade. Mas ao mesmo tempo vem o arrependimento do seu coração e ele decide ir fazer a vontade do seu pai. Então, o outro filho, o pai chega para ele e diz, não, eu vou, pai, eu vou fazer. E, na verdade, no final ele acaba não fazendo. Então isso representa os líderes de Israel que acreditavam estar vivendo uma salvação, acreditando estar vivendo uma vida de obediência, mas na verdade as suas escolhas eram contra a palavra do Senhor. E quantas vezes estamos assim, como esse filho que acha que está fazendo certo, que diz que vai fazer, que vai fazer assim, que vai conseguir, que é isso, e não fazemos. Mas o outro filho, a princípio, ele comete um erro, ele falha, ele diz para o pai que não vai conseguir, que não está com vontade, mas ele acaba fazendo. Então, quantas vezes pessoas erram durante sua caminhada de fé, se arrependem e hoje são usadas por Deus para pregar a palavra, para alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. E quantos começaram e estão até hoje dizendo que vão fazer, que é assim, que vai fazer, que é desse jeito, mas é só algo
como a gente sempre fala, é fogo de palha, é algo da boca para fora, mas por dentro, ó, está dizendo que não vai. A partir do versículo 31, versículo 32, diz assim: Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não credes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Ouvi esta parábola. Outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar e edificou uma torre, e a deixou com uns lavradores, e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores para que eles pudessem receber os frutos. E os lavradores tomaram aqueles servos bateram em de um por um e mataram o outro, e ao outro apredejaram. Ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram-lhe entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-los, e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? E aqueles homens da lei, aqueles homens que estudavam a palavra de Deus, responderam: Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que ao seu tempo lhes entregue os seus frutos. Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é a obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. O que é que Jesus estava falando para aqueles homens da lei, aqueles homens que eram estudados? Que a pedra angular, que a pedra importante na construção, que eles rejeitaram, era ele, era o próprio Senhor Jesus. Ele estava falando dele. Que a pedra importante, angular, a pedra de esquina, que isso significa algo muito importante numa construção para edificar uma obra, edificar um edifício, eles rejeitaram, que era o próprio Senhor Jesus. O Pai aqui simboliza Deus, o primeiro filho simboliza os pecadores, como os publicanos e as prostitutas, que inicialmente se rebelaram contra a vontade do Pai, mas depois se arrependeram ouvindo a pregação de João. O outro filho representa os principais sacerdotes e os anciões, que prometeram obediência a Deus, mas nunca cumpriram o seu compromisso. Eles prometeram obedecer, eles prometeram fazer a vontade de Deus, mas nunca obedeceram a palavra do Senhor. Graças a Deus por aqueles que viveram sim numa vida de pecado, como as prostitutas, os publicanos, mas que ouviram ali a pregação de João Batista, se arrependeram, se converteram ao Senhor. Mas aqueles que se diziam da lei, que se purificavam, que se achavam que se santificavam, mas eles não estavam ali obedecendo e se arrependendo verdadeiramente. Eles estavam em desobediência. Na outra parábola, o dono representa Deus, a vinha representa a primeira Israel, em seguida Jerusalém e depois o reino. Os lavradores representam os líderes judeus, os servos representam os profetas, o filho representa Jesus. Em virtude de os líderes judeus se recusarem a dar a Deus os seus frutos de justiça que ele demandara, e porque eles rejeitaram o seu próprio filho, que era Jesus, Deus os destruiria, tiraria deles o seu reino e o confiaria aos discípulos de Jesus, que está falando aqui aos novos lavradores. O filho do dono da vinha simboliza Jesus, os lavradores simbolizam os líderes antigos de Israel, os líderes religiosos que foram ali substituídos na vinha pelos discípulos de Jesus. Então o que é que essa palavra vai trazer aos nossos corações? A respeito do arrependimento, a respeito da confiança no Senhor, na fé. Aqueles homens, eles se diziam ter fé, mas eles não reconheceram o próprio Cristo na sua frente. Eles viviam de promessas, eles viviam de falsas intenções, de falsos pensamentos. Eles viviam
de acordo com a sua própria lei. Mas aqueles que muitas vezes pecaram contra o Senhor se arrependeram e começaram uma nova vida de obediência a Deus. Então, eles estavam enganados no seu próprio erro. Então, que nós não venhamos nos enganar, mas que venhamos nos avaliar e nos converter verdadeiramente à palavra do Senhor, que só Ele pode nos mudar, só Ele pode nos libertar. Tudo é possível para aqueles que têm fé e obedecem ao Senhor Jesus, que crê na sua palavra, assim como esses que não eram judeus, que não eram da linhagem de Jesus, mas que creram, se arrependeram, e que a palavra diz que o Senhor confiaria a eles, aleluia, o seu reino. Deus os destruiria, tiraria deles o seu reino, dos antigos líderes, e os confiaria aos discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que essa palavra venha ficar guardada em nosso coração. Amém? Precisamos ter fé, precisamos nos converter verdadeiramente, assim como está dizendo nessa palavra. Não podemos estar como uma figueira infrutífera, porque isso simboliza a improdutividade. Eu não posso ser improdutivo, eu tenho que dar fruto na obra de Deus, eu tenho que dar fruto, aleluia, na casa de Deus, eu tenho que frutificar. A maldição que estava sendo citada nos primeiros versículos que nós lemos a respeito da figueira, estava falando sobre Israel. Julgamento futuro de Deus contra Jerusalém e o seu templo, porque eles estavam se enganando, Então a palavra do Senhor traz ao nosso coração essa palavra de alerta, mas também uma palavra de fé. Não vamos nos enganar, mas vamos nos converter verdadeiramente à palavra do Senhor Jesus. Amém? É isso que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde agora e para sempre. Amém.